Então, hoje vamos falar do quinto niyama, né? Vamos ler sobre o quinto niyama, Ishvara Pranidhana. Ishvara significa o controlador do universo. Pranidhana significa compreender claramente ou aceitar alguma coisa. Ishvara Pranidhana significa, portanto, a aceitação da consciência cósmica como ideal ou a meta da existência. Este último princípio é o mais importante. É inteiramente interno, um esforço puramente espiritual, que consiste na prática da meditação. Ao meditar em Ishvara, a consciência cósmica, a mente se desconecta de suas preocupações terrenas. Esse processo de meditação é explicado em maiores detalhes nos capítulos 2 e 10. A insuperável força mental, obtida com a prática coletiva de Ishvara Pranidhana, ajudará vocês a resolverem qualquer problema, grande ou pequeno, nesta terra. Shri Shri Anandamurti. Antes de seguir adiante com os outros assuntos, devemos enfatizar as vantagens da meditação coletiva. Na meditação coletiva, a energia das pessoas se combina, criando um tipo de sinergia, onde o acúmulo energético individual é maior do que quando a pessoa medita sozinha. Assim, ninguém deveria perder as oportunidades de fazer meditação coletiva. Jama e Niyama complementam as outras práticas espirituais, acelerando o progresso. Esse progresso resulta na imersão da mente na consciência infinita. A prática coletiva, tem uma nota aqui, a prática coletiva de Ishvara Pranidhana, meditação, é o que chamamos de, na Nanda Marga, de Dharma Chakra, círculo do Dharma. Uma meditação feita pelo menos uma vez por semana, nas sedes da Nanda Marga ou em qualquer outro local. Agora são também os Dharma Chakras online, né? Então, aqui eu vou pegar também o conceito que ele traz. Ishvara Pranidhana significa estabelecer-se no ideal cósmico, isto é, aceitar Ishvara como o único ideal da vida, similar ao que a gente ouviu ali no outro trecho. O corpo físico, por ser constituído dos 5 fatores fundamentais, não desobedecem às leis das ondas do pensamento cósmico, tanto na fase extroversiva como na introversiva. Aí tem a nota aqui. A fase introvertida, Shankara, corresponde ao processo de densificação da consciência cósmica até seu estado mais bruto, que é o estado sólido. A fase extrovertida, Prati Shankara, é o processo inverso, que vai do sólido ao estado de liberação da consciência individual, quando o indivíduo atinge a iluminação. Apenas a mente do indivíduo é que contraria essas ondas, resultando em degeneração da consciência individual, porque a consciência individual é refletida na mente e em nenhum outro lugar. Assim, Ishvara Pranidhana consiste em caminhar em velocidade acelerada para o abrigo supremo, Deus. Portanto, Ishvara Pranidhana é totalmente baseado em bhava, ou sentimento, um esforço mental em todos os sentidos. Discursar com toda a força dos pulmões para uma multidão ou exibir devoção batendo em tambores, de nada adianta. Ishvara, sua entidade, não é surdo. Não grite para transmitir-lhe sua expressão mental. Achei engraçado isso. É preciso desligar a mente das inclinações mundanas, enquanto a pessoa medita em Ishvara, Deus. A mente deve abstrair o sentimento do eu limitado e se concentrar num ponto. Então você conceberá, com a ajuda do mantra, a ideia do macrocosmo em todo este ponto, em torno deste ponto. O mantra será prescrito de acordo com seus sanskaras, reações potenciais da mente.
Ishvara é a entidade mais sutil, portanto, ele, ele só pode ser conhecido através do sentimento e por nenhum outro meio. Achei interessante essa parte para complementar, né, a descrição do outro trecho. E aí, quem assistiu ao podcast também teve mais informações. E agora a gente escuta a Didi para ela trazer Acho que essa voz. deixa a imagem dela grande agora quando ela for Eu falar. vou colocar aqui a imagem. Então, Namaskar Nidana é um Niyama e é também o nome da nossa primeira lição. Então, a importância quanto Brahmacharya, né, é um Dhyama e um Niyama que, estabelecendo-se nisso, né, fica muito mais fácil de seguir essas outras regras, né, de autocontrole, né, de regulação do comportamento. Fica quase natural. Deixa de ser algo forçado, uma disciplina que vem de fora, passa a ser uma disciplina que vem de dentro, né? No sentido de que a gente se conectando, né, com essa consciência e sabendo que essa consciência é tudo que existe, naturalmente a nossa relação com tudo que existe, né, passa a ser muito mais harmônica. Então, Ishvara Pranidhana já teve aí algumas definições, né? Ishvara, essa consciência tem muitos nomes, né? Ishvara é a nossa relação mais pessoal, é a personificação da consciência, e ela sai desse nível abstrato, né, sem forma, sem nome, infinito, né, quando ela adquire essa personalidade, então é Ishvara. E ela é controladora desse universo porque ela está acima de todas as vibrações, né, é controladora de todas as vibrações. E então está acima da dor, do prazer. Então, pode ser tomar refúgio em algo, né, esse abrigo desse Ishvara, se estabelecer, né, conhecer, fazer da nossa vida, fazer dessa consciência o objetivo da nossa vida, né? Mas como que a gente adquire essa consciência de que essa consciência é a nossa base, é o nosso sustento, é o que nos nutre, né? Então, por que a gente corre atrás de tantas coisas? A gente nos conecta, a gente conecta o sustento, né, da nossa existência com tantas coisas e não com isso, né? Que tantas coisas são essas, né? Então, quando a natureza da nossa mente é girar ao redor do que a gente ama, né? Porque o que a gente ama tem uma vibração similar com a nossa, ou seja, o nosso sentimento de existência quando a gente está próximo daquilo que a gente ama é maior. Tudo que a gente ama, um dia vai embora, né? É da natureza desse mundo, as coisas vêm e vão, e, e seja o que for, sejam os amigos, os nossos companheiros, a nossa família, a carreira, ou com algum conhecimento que a gente se apega, então tudo tem um prazo de validade, né? Passar, as coisas passam. Através da experiência dessa impermanência, né? Ou seja, como é que é a experiência dessa impermanência? Normalmente é dolorosa, né? Pelo menos no início, né? Quando a gente está iniciando aí nossa carreira nesse planeta Terra, ela é bem dolorosa. Por quê? Porque a gente está apegado. Nosso sentimento, nosso refúgio, né? Nosso abrigo, nosso sentimento de alegria, de prazer, de bem-estar, está ligado àquelas coisas, né? E quando a gente perde essas coisas, a gente perde o chão, a gente sente um vazio muito grande.
a gente é, é macho, né? Porque aquelas coisas fizeram tão parte da gente que quando a gente perde, a gente fica vazio, né? Ficam alguns quartinhos vazios aí na nossa consciência, porque a gente realmente, nossa mente vivia em torno daquilo, né? E a gente se torna aquilo que a gente se concentra. Esses choques psíquicos, né? Essas perdas, esses lutos, coração partido, tudo que vem, né? Quando a gente perde esse nosso sustento, faz com que a gente vá realizando pouco a pouco ali, mesmo que a gente perca dinheiro, mesmo que a gente perca familiar que a gente ama, mesmo que a gente perca, que nossa mente se transforme, a gente deixe as crenças que a gente tinha para trás e passe a acreditar em outras coisas, ainda assim, existe algo ali que existe algo ali de uma emoção que é consciência, né? Ou discriminação. Discriminação é essa? Discriminação entre o que passa e o que é absoluto. Então, chama Viveka em sânscrito. No sentido de Viveka. Eles tipo luto. Então, a gente vai descrevendo esse infinito, né, que a gente toma abrigo. Mas esses choques ajudam muito a gente a perceber a verdade dessa existência que é como um rio subterrâneo, né, que está sempre correndo ali. Tem Didi, um Didi, trechinho de um poema do Rumi que ele... Didi, Oi, desculpa oi, interromper. alô? Desculpa interromper, Didi, está falhando muito. Será Sim, que você poderia tirar a sua imagem para ver se melhora a sua fala, para a gente ouvir melhor? a internet é que caiu umas 2 vezes, mas e agora? Melhorou? Pode prosseguir, vamos ver se melhora. Melhorou? Estamos ouvindo. Beleza. Tá, então, Rumi fala assim, né? O amor é o astrolábio dos mistérios de Deus. Você pode amar isso ou aquilo, mas o amor sempre te leva além, né? Então, quer dizer, né? Quando a gente tem esse choque psíquico, que a gente perde algo, né? A presença de algo que era o nosso sustento, a gente sente uma dor muito grande, né? Ou seja, o amor fica. Existe algo, às vezes, misterioso, incondicional nesse amor, que mesmo depois da partida física, às vezes, de uma pessoa, a gente ainda sente aquilo, né? Então a gente pensa, caramba, né? A pessoa passou, todas aquelas experiências passaram, isso tudo está no passado. Mas o que que é esse amor que fica? O que que é esse mistério insondável dessa presença desse amor, né? Então tem algumas coisas que ficam. Por isso que o amor te leva além, né? Toda relação de amor desinteressada, incondicional, ela te faz perceber um pouquinho desse mistério, né? É característica também dessa consciência esse amor incondicional. Então, através das coisas que a gente se atrai, através das coisas que a gente ama, a gente vai sendo levado, dependendo da natureza dessas coisas, da finitude dessas coisas, a gente vai sendo levado em direção a esse amor maior, em direção a esse abrigo maior, em direção a essa consciência infinita, né? Então, nossos sofrimentos, os nossos choques também expandem essa camada aqui do coração. Então, é muito importante a gente saber como são também nossos mestres, né? E a gente ter essa relação de experimentar o sofrimento com essa sabedoria, né? Tanto de que passa, mas especialmente, né? De que existe algo que está ali sempre com a gente, né? Sempre cuidando da gente. Nesses dias eu estava iniciando uma moça
e ela contou um pouquinho da vida dela, e ela contou uma experiência que ela teve, que eu achei muito engraçado e que foi muito parecida com uma experiência que eu tive também. Ela falou que aos 10 anos ela perdeu o pai dela. E ela, enfim, né, ela ainda não entendia muito bem o que era esse negócio de morte e tal, mas ela era muito apegada ao pai dela. E aí ela lembra que ela e a mãe dela foram para próximo de um rio e, e ela sentiu uma coisa muito estranha e muito maravilhosa. Tudo para ela parecia meio mágico, sabe? Os pássaros que estavam lá, o rio, o brilho no rio, toda a natureza ali circundante, tudo ganhou parecia mesmo uma atmosfera meio mágica e ela sentiu muito prazer, né? E eu lembro que isso aconteceu comigo também, uma vez. Nossa, uma vez que acho que foi um dos momentos que eu falei, caramba, acho que eu tô no pior momento da minha vida. Nesse exato momento que eu pensei nisso, eu lembro perfeitamente. É, tudo ao redor, eu lembro que eu olhava pela janela, tudo ao redor parece que foi para uma outra dimensão. Eu ainda nem acreditava, não conhecia Nanda Marga, ainda tinha muitas dúvidas em relação ao caminho espiritual, enfim, né, a Deus, né? Estava nesse momento de crise ainda, né? Mas tudo adquiriu uma nova dimensão mesmo, assim, as árvores que estavam ali, as casas que estavam ali, as pessoas que passavam. Parecia que alguém tinha mudado um interruptor, assim, e transformado a vida em algo muito, muito sensacional. Era como se tudo que tivesse ali bastasse. Estava tudo pleno, tudo maravilhoso, e eu me sentia conectada com aquilo tudo, como parte daquilo tudo. É uma coisa, assim, bem inexplicável, né? Tá muito fora da nossa experiência comum. Mas o que que isso me diz, né? É que realmente existe, você creia ou não, né? Existe ali uma força que, que te protege, né? Que não deixa que a gente caia nesse abismo, né? Como se fosse uma mão invisível ali, um abrigo invisível que quando todos os outros abrigos eles desaparecem, né? Todas as coisas que a gente se tornou dependente, que a gente conectou o nossa mente, nosso sentido de existência, quando tudo aquilo vai embora, ainda subsiste algo. E qual a natureza desse algo? Ananda, né? Felicidade, consciência e absoluto. Sat Chit Ananda, ou seja, é eterno, é sempre consciente, está muito mais consciente que em qualquer outro estado, né? E é de uma felicidade muito grande, de uma satisfação muito grande, de uma plenitude muito grande. Então, quando a gente passa a ter essas experiências, né, esses sofrimentos também, com as coisas que passam, a gente vai sentindo esse guia, né, essa energia por trás que nos direciona, que nos sustenta, né? E a gente sabe, né? Tem muitas pessoas que têm essa experiência, né, de chegar no momento mais difícil da sua vida, e eles falam, encontrou Deus lá no momento mais difícil. Aí a gente pensa, um momento de fraqueza, né? A pessoa estava fraca e aí ela se agarrou no que ela podia. Não é bem assim, né? Ela se agarrou naquilo que a sustentou naquele momento. Então, Ishvara Pranidhana é o desenvolvimento também dessa confiança, dessa fé e de saber que a gente é protegido, que tem um abrigo muito maior do que qualquer coisa que a gente se tornou dependente, né? É como se antes a gente vivesse, a gente fosse um rei que tivesse um palácio, mas escolhesse viver no porão, num quartinho pequeno, né? Em um abrigo pequeno, né? E quando a gente vai descobrindo e fazendo amizade, né, com essa consciência, a gente vai vendo que nosso abrigo é muito maior, né? Muito maior, muito mais brilhante, que traz muito mais felicidade e liberdade, né? É um caminho total de liberdade, né? De liberdade de toda a dependência, né? Porque quando a nossa nutrição, quando a essência da nossa existência ela está sempre com a gente, ela está sempre em tudo, então medo de perder vai embora, né? Então muitas propensões mentais, muitas emoções negativas, né, relacionadas com esse mundo relativo, elas vão ficando para trás e a gente vai crescendo em confiança,
em amor, né, em discernimento, em escolher aquilo que dura, né, e aquilo que não dura, né? Então a gente vai tomando esse caminho navegando nesse rio do Dharma. E a gente precisa sempre, sempre de discernimento para navegar nesse rio, para a gente não se perder. E esse discernimento é justamente isso, saber desse abrigo, né? Porque essa consciência, sendo onisciente, onipresente, ela sabe de tudo, né? Então, sabendo de tudo, e a gente sabendo tão pouco, né? Então, falam-se que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, quando a gente está nesse sofrimento das linhas tortas aí, a gente passa a ter essa confiança de que o caminho é aquele, né? Se foi aquilo que nos foi oferecido naquele momento, tudo bem, tem uma razão, tem uma causa, então a gente passa a viver com essa certeza de significado das coisas, né? Então, Baba fala que o devoto, não existe céu e inferno para o devoto, porque ele está sempre em bhava, né? Sempre nessa ideação. Então, estando sempre conectado com a consciência, o mundo exterior pode ser literalmente um inferno, né? Mas naquilo que ele medita, onde a mente dele está, com o que ele se relaciona a cada momento, é infinito. É Ananda, é felicidade, é essa consciência. Tem uma história do Swami Rama, que eu acho legal também de compartilhar, para que a gente entenda que essa consciência não é algo subjetivo, ela pode se tornar muito objetivo, né? Ela pode se manifestar do mundo da forma mais extraordinária. O Swami Rama, quando ele se tornou Swami, antes ele dependia de tudo do mestre dele, né? Quando terminou o treinamento dele, se tornou Swami, aí o mestre falou, bom, agora você tem que mendigar o seu alimento, né? Então eu não vou te dar mais, você vai ter que mendigar seu alimento. E aí o Swami Rama, nessa época, ele gostava de coisas de qualidade, né? Então ele tinha lá enfim, o uniformezinho dele era da melhor qualidade, do melhor tecido, e, e ele utilizava todas as doações que o mestre dele recebia, enfim, da forma mais, às vezes, luxuosa mesmo, né? Era como a mente dele estava naquele momento. E aí ele sai com essas roupinhas, né, de sannyasi, imagina um sannyasi bem, enfim, luxuoso, né, para aquela região ali da Índia. E aí ele se aproxima de uma moça que está, enfim, ela está fazendo uma atividade lá, e ela tem um pote que está ali do lado, e quando ele chega próximo, ela se assusta e quebra esse pote, né? E aí ele fala que ele tá, enfim, ela percebe que ele é um sannyasi, ele tá com o potinho dele na mão para mendigar, só que ela fica tão brava, tão irritada com ele, porque aquele pote era muito precioso para ela, né? Tinha sido presente e tal. E ela começa a xingar ele, fala, você nessas roupas, né, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, né, e começa a criticar, né, essa categoria de monge dependente, ocioso, né, outros para se alimentar. E, enfim, aí ele vai embora, né, fica muito ofendido e ele faz uma promessa de que ele não vai mais mendigar e que a comida vai ter que vir até ele de alguma forma. E isso era muito comum na Índia, né? Porque é muito comum alimentar, dar presente, né? Servir aos monges, né? Aos sannyasis, a esses renunciantes. E aí, só que ele falou que não ia fazer nenhum esforço. Então ele senta ali à beira de um rio e senta para meditar. Não teve nenhum dia na vida dele anteriormente que ele não tenha recebido alguma coisa, recebido alguma comida e comido pelo menos uma vez por dia. Até que ele senta para meditar, e aí as horas passam, ninguém traz nada para ele. Aí passa um dia, ninguém se aproxima para oferecer nenhum alimento. 2 dias passam, 3 dias, 4 dias, e ele permanece em meditação. 5 dias, enfim, passam 13 dias. Ninguém oferece nada para ele. E aí, nesse momento, ele quebra, né? E aí ele começa a chorar por essa consciência, né? Por essa mãe divina, enfim, por essa consciência infinita, e falando, poxa, mas
né? Eu estou vivendo essa vida, eu me tornei um Swami, né? Eu quero sacrificar a minha vida para essa missão por você, e você não vem em meu auxílio, né? E você não usa nenhum instrumento para vir em meu auxílio, né? O que que é isso? E, ou seja, antes ele estava ainda confiando um pouco na própria força, né? Mas quando ele perde todas as forças, quando ele não tem mais nada, a única coisa que ele pode fazer é chorar, chorar e pedir, né? Aí nesse momento acontece uma coisa extraordinária. São as histórias reais, né? As histórias reais desses yogis parece ficção, mas aí ele é mais ou menos contemporâneo, né, da gente. Então, desse rio surge uma mão segurando um potinho. E esse potinho cheio de comida. Ele pega esse pote e ele descobre que nesse pote, tudo que você deseja de comida, tudo que você desejar comer, aparece milagrosamente no pote. É um pote que nunca acaba. Aí ele teve algumas experiências depois, porque isso foi visto como um grande milagre, né? E aí as pessoas começaram a visitar o Swami só para ver o pote, né? Então elas enchiam o pote de leite e o leite não derramava. Então eles faziam, né, várias coisas com esse instrumento milagroso, né? E o Swami não precisava se preocupar mais com comida. E ele passou 3 anos com esse pote, até que ele viu, ele gostava muito de ensinar, né? Só que ele não conseguia mais ensinar nada da tradição dele, porque só queriam saber do tal do pote milagroso. E aí ele conversando com o mestre dele falou, se livra disso, né? E aí ele demorou alguns anos, né? Ainda dependente desse potezinho infinito, até que depois de 3 anos ele atirou o pote no rio, né? Ele viu que estava sendo uma, enfim, que estava sendo algo prejudicial para o desenvolvimento dele. Tinha se apegado demais àquilo, né? Então, o que que essa história diz, né? E tem uma história de Jundada também, muito parecida, assim, em relação a essa coisa milagrosa, em relação à fome, em relação a ser nutrido literalmente por essa consciência, né? Então, o que que quer dizer? Quer dizer que não importa a, a forma como vai se manifestar esse cuidado, ele vai se manifestar, né? Ele vai, de alguma forma, preservar a sua existência, nem que seja da forma mais extraordinária, né? Então, quando a gente busca cuidar da gente, né, quando a gente nos serve, essa consciência fica mais afastada. Afinal, a gente já está nos servindo, né? Mas quando a gente deixa de nos servir, por exemplo, quando a gente está engajado em servir os outros, então essa consciência é obrigada a nos servir. Ela se sente obrigada a isso, né? Porque ela é nosso abrigo. Então, essa fé e essa confiança ela se desenvolve à medida que a gente vai experienciando esses exemplos. E a forma de experienciar mais essa manifestação é quando realmente a gente está entregue, né? A gente faz pouco para a gente mesmo e a gente deixa que a consciência faça, né? Tudo para a gente mesmo, né? E a gente se ocupa de fazer para os outros, né? Baba fala que o serviço perfeito é zero serviço para si mesmo e 100% de serviço para os outros. Isso é se estabelecer em seva, né? E essa é a entrega perfeita, é a confiança perfeita. Eu não preciso me servir, eu tenho aquele que me serve com aquilo que eu preciso, né? Então, nem que seja minha manutenção física, literalmente, ele me nutre, né? Ele nutre meus pensamentos. Os momentos difíceis, ele está ali para mudar a perspectiva da minha vida, para transformar aquele momento de sofrimento em uma alegria estranha, uma alegria mágica, né? E nutre esse espírito, né? Essa conexão, até que finalmente a gente se emerja nisso, né? Nesse abrigo final, nesse abrigo inicial, nesse abrigo final, nesse abrigo eterno. Então, nossa prática de meditação é também de ganhar consciência dessa força, né? Dessa essência que está na gente, e através da prática de cada parte da nossa primeira lição, a gente vai adquirindo esse discernimento, adquirindo essa consciência. Então, acho que é isso. Espero que não tenha travado demais. Namaskar, gente. Não, ficou bom depois sem a imagem. Aí ficou bom.
Acho que pode encerrar a gravação, Vou né? ficar Já legal. encerrou?